Olá! A gente está iniciando mais uma live. Eu vou colocar aqui o nome enquanto o pessoal vai entrando. Oi, Lu! Olá, Fernanda. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia! Eu estou colocando aqui o título da nossa live enquanto o pessoal vai entrando, para Eu a vou abrir gente minha. deixar salvo aqui para quem for entrando. Sim. Eu só vou abrir a porta, aproveitar que o pessoal está chegando ainda, para ficar mais claro. Isso, tá bom. Colocando o título aqui, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente já vai começar. Quem está entrando vai avisando o pessoal que a gente está começando uma live. Coloquei o título aqui. Ah, já apareceu. Eu só não lembro como é que a gente faz para fixar ele aqui agora. Eu não Mas sei. tudo Essa é a minha bem. primeira live, pessoal. Estou até nervosa. Não, fica tranquila. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Quem está entrando vai dando coraçãozinho ali, vai mandando no aviãozinho para o pessoal um aviso de que a gente está começando uma live. De qualquer forma, é uma live, né, Lu, que fica salva por 24 horas ali no Stories. E depois Uhum. também ela fica disponível no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser depois espiar lá um pouquinho também fica bem à vontade. A gente vai começando, né? Porque o tempo também é cronometrado, e aí quando a gente começa a falar, a gente se empolga um pouco, e aí depois o tempo é curto, porque o Instagram ele não nos perdoa, ele nos derruba quando fecha o horário. A nossa live de hoje ela é uma live bem especial, com uma convidada também especial. A gente está na Semana Mundial do Brincar, né, que acontece anualmente, ela é promovida pela Aliança da Infância, né, e ela o Dia Mundial do Brincar acontece no dia 28, que é agora na quinta-feira, mas nessa semana toda a gente promove atividades diferentes, enfim. E esse ano um pouco diferente, porque ano passado a gente também participou da Semana Mundial do Brincar, mas a gente promoveu atividades presenciais, né? E esse ano a gente teve que se readequar e adaptar, e as atividades elas estão sendo promovidas de forma online. Então, essa live ela faz parte, né, dessa semana, e a gente quer conversar um pouquinho sobre a importância, né, dos estímulos sensoriais na primeira infância. E aí, para conversar sobre esse assunto, eu trouxe a Lu, né, convidei a Luciana, que é artesã e proprietária aí da Lula Lelé, né? Brinquedos criativos. Ela tem um trabalho fantástico, né? Um trabalho que desenvolve bem essa questão que a gente vai conversar. E aí a ideia de trazer a Lu é a gente conhecer um pouquinho da tua história inicialmente, né, Lu? Saber um pouquinho da tua da empresa, da Lula Lelé, enfim, e qual é a ideia, onde é que você busca inspirações. O trabalho da Lu, ele é todo focado na parte... são brinquedos, além de criativos, educativos, né, Lu? Sim, sim. Porque são brinquedos que desenvolvem muitas habilidades nas crianças. E a gente quer trazer aqui também dicas, já que a gente está vivendo nesse momento de isolamento, né, distanciamento social,
a gente quer trazer dicas de como vocês podem desenvolver aí na casa de vocês esse tipo de atividade, né? Então, a gente vai trazer várias propostas, eu separei algumas ideias, a Lu separou outras, e a gente quer trazer essas ideias práticas também, né? De como que vocês podem desenvolver e estimular as crianças em casa, tirando elas um pouco da questão dos eletrônicos, enfim. Então, vou passar a palavra para a Lu se apresentar. Primeiro, eu já te agradeço, né, Lu, por aceitar o convite. E vai ser uma conversa, com certeza, muito gostosa. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, porque é sempre um desafio, né? É um desafio muito gostoso poder estar participando e encarar a live na internet com alguém que a gente sente mais afinidade, mais confiança. Então, eu agradeço bastante. Então, meu nome é Luciana, eu sou bióloga de formação, uma formação bem longa, né? Ela vem se estendendo até alguns anos atrás. Fiz a graduação, o mestrado, o doutorado em biologia na área de pesquisa, essencialmente na pesquisa. Porém, ao longo desse período, eu tive alguns contatos com a educação. Eu fiz estágios durante a graduação, estágio no Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, com pré-escolar. Uhum. Eu trabalhei em projeto de educação ambiental com crianças de 4 a 13 anos, durante 1 ano e meio, com atividades ao ar livre, a grande maioria, né? Mas eram atividades Legal. muito bacanas, né? E, posteriormente, com palestras, desde o pessoal da educação infantil, ensino médio, e professores também, capacitação de professores. Isso na área da minha área específica de trabalho, que eram os anfíbios, né, os sapos. E também aula para psicologia e para biologia na faculdade. Então, se tem como é que se diz? Algum contato com esse mundo da educação, apesar de não ter feito a licenciatura. E bem, sou mãe, né, também, da Tainá, de 6 anos. Bem importante, né? Porque eles participaram dessa mudança de carreira, né? Foram parte dos motivos para ter mudado. Parte foram descontentamentos com o meio acadêmico e outra parte foi a gente muda muito depois da maternidade, né? Não queria cedo numa escolinha tradicional, pois preferi ficar com eles mais tempo em casa para depois apresentá-los ao jardim para socializar. Então, são decisões que a gente faz, né? E nesse estar com as crianças em casa, também sentia vontade de trabalhar, porque trabalhei a vida inteira. Então, tinha aquela vontade de trabalhar, mas eu queria ficar com eles em casa e não estava muito confortável em voltar para o meio acadêmico. O que eu vou fazer? Eu comecei a fazer uns joguinhos, jogo da velha, jogo Cinco Marias, algumas capas, as fantasias, máscaras, e participei 1 ano de feira na Ratunarte, com uma amiga minha que está aqui vendo a live. Ah, que legal! Uma experiência muito gostosa e de muito aprendizado. Então, fiz esse 1 ano com os joguinhos. Participei de uma feira Waldorf, aqui no Bazar, eles chamam de Bazar. Isso também ajuda a trazer, né, experiências diferentes, ideias novas. E depois de ter participado, conversado com professores e pais que lá estavam, eu conheci um curso para fazer os brinquedos sensoriais, os brinquedos criativos. Até a professora estava vendo a live também. E esse curso, que legal! que me ensinou toda a técnica que eu não tinha, e entre outras 1000 coisas. E eu me capacitei nesse sentido. E eu já tinha feito um livro sensorial para os meus filhos, aqui em casa, de maneira bem doméstica, sem técnica alguma, mas com muita criatividade. Eles gostaram muito dos livros. E, assim, o que eu gosto muito nesse tipo de brinquedos é que a gente consegue trabalhar vários benefícios, acessar diferentes benefícios e ainda usando de didática, apresentar conteúdos, beneficiando habilidades que são necessárias para o futuro deles, né? E a gente pode falar mais um pouco. Então, eu me encontrei nesse ramo do artesanato.
Que legal, Lu, que bacana. Olha só, a Dani, acho que é a tua colega, né, lá da Ratonarte, porque ela botou aqui que foi incrível a experiência de vocês na Ratonarte. Bem bacana, que legal. São mudanças que a gente faz muito depois da maternidade. Eu acho que esse daria um outro assunto de uma outra live, né? A gente falar sobre essas questões, porque muitas mães, né, viram empreendedoras, enxergam no empreendedorismo uma forma de alinhar a maternidade, né, enfim, a continuar trabalhando, né? Porque a gente não pode, como você disse, só ser mãe, né? Não que só mãe é só ser mãe, mas a gente precisa também ter esse outro lado. E aí vou dar um oi aqui para Marcele. Oi, Mar, fiquei feliz que você entrou. Ela mandou mensagem que estava no trabalho, não sabia se ia conseguir entrar. Que bom que ela conseguiu dar um oizinho pra gente. Lembrando que a live fica salva, tá, pessoal? Então, quem depois perder, ela vai ficar salva no nosso YouTube, no canal no YouTube, e também fica salva no Instagram por 24 horas. Vou tentar subir no IGTV, a última vez eu não consegui, mas vamos ver se eu consigo. Lu, e quanto não sei se todo mundo que está aqui conhece, né, os produtos da Lu. A Lu, ela depois até espinho lá no Instagram dela, porque de fato são produtos bem diferenciados, são brinquedos que estimulam a criança muito na parte sensorial. E aonde que tu busca assim, esses estímulos, esse incentivo, essa inspiração para construir os teus materiais? Fala um pouquinho para a gente disso, certo, antes da gente entrar na prática. Bom, para a definição dos jogos, a gente se baseia, porque há muito planejamento para fazer um brinquedo, né? Brinquedo é uma coisa séria, não é uma coisa que a gente abre uma página de internet lá no Google, olha, isso é bonito, vou fazer isso, porque é bonito. É claro que a estética, ela é levada em consideração, porque ela auxilia muito a criar esse estímulo à imaginação, a criança vê aquela coisa colorida, as cores harmoniosas, e já começa a imaginar e criar cenários e histórias na sua cabeça. Mas não é o fator primordial. A gente considera muito o que é a família, o que a criança precisa, os interesses e as necessidades da criança e da família. Eu levo muito em consideração, converso com eles. Geralmente, até o momento, eu tenho muito contato com mães, tias, madrinhas, amigas, que encomendam os livros. Agora começando a trabalhar também com profissionais, né, pedagogas e terapeutas, mas a entrevista inicial, ela ocorre com todo mundo, só com perguntas um pouco diferentes, mas o que é levado muito em consideração por mim são os interesses, as necessidades da criança e da família também, porque às vezes a família precisa de um recurso para ajudar, a família não está conseguindo, não sei, trabalhar nos números com a criança e precisa gostaria de ter um recurso a mais para facilitar essa comunicação, né, do saber, os números. Eu pensei, o menino, a criança gosta disso, daquilo, outro, mas eu gostaria que pudesse incluir a questão da numeração. A gente inclui a numeração, né, o tema dos números no livro ou no jogo. E legal. Eu acho importante porque a criança, quando recebe um presente, um livro, e que ela consegue se identificar naquele brinquedo, é uma coisa muito, muito bonita, né? Eles criam um amor, um vínculo, né? Isso. E aí você falou uma coisa bem importante, Lu, que é prestar atenção na individualidade de cada um, né? E aí eu vou puxar esse gancho para nossa prática. Eu, como sou especialista no brincar, eu, na verdade, comecei a live sem me apresentar, né? Tem gente aqui que não me conhece. Eu sou Fernanda, responsável pelo Quintal, e também nesse momento aí de pandemia estou me reinventando e comecei aí no mundo online, né? Estar mais presente através desse meio, que é a forma que a gente consegue ter o contato com as famílias, com as próprias crianças, enfim. E aí eu tenho tido muita busca de pedidos de socorro de algumas famílias no sentido de o que fazer, né? Então, eu ouço muito questões assim,
a criança tem muito brinquedo, tem um quarto cheio de coisa, mas já esgotou as possibilidades, né? Enfim, N questionamentos em relação a possibilidade de brincar. E aí eu sempre caio em uma resposta que não existe receita pronta, né? A primeira coisa é a gente entender a individualidade dessa criança, entender o que ela gosta, entender quais são os estímulos que talvez estejam faltando, porque às vezes a gente também, a gente já fez uma live sobre isso, sobre as inteligências múltiplas, que muitas vezes a gente incentiva a criança em um ponto só, né? E acaba deixando outros incentivos, enfim, questão musical, sensorial, matemática, linguística, sinestésica. Então, se tudo isso está sendo estimulado, né? E muito a questão de, muitas vezes, o menos é mais, né? Então, quanto menos coisas você oferecer para a criança, é melhor do que você encher um quarto de brinquedo e deixar ali, a criança se perde no meio de tudo aquilo. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E quando você falou essa questão aí que você pensa no individual de cada criança, eu acho isso bem interessante, porque é nesse formato que eu acredito que o brincar acontece. Porque o que para a gente pega, assim, se eu pegar um rolinho de papel higiênico para brincar, para uma criança esse rolinho vai virar uma luneta, para outro ele vai pegar mais rolinhos e vai empilhar e vai virar um castelo. Enfim, então cada criança enxerga de uma forma, né? E isso é importante também nós, enquanto adultos, permitirmos que a criança brinque do jeito dela e explore o material do jeito dela. A gente tem a tendência, né, Lu, de pegar um material e dizer assim, olha só, esse aqui tu pode brincar de luneta. Só que às vezes a criança não quer brincar disso, né? Então, o que eu acho legal, assim, no teu material, eu estava até espiando o teu Insta agora nos últimos dias, assim, para a gente conversar. Tem muito material que você propõe essa mudança, né? Questão de encaixe, questão de tirar e colocar. Tem um livrinho lá da girafa que eu achei o máximo, que pega a folhinha e dá na boca da girafa. Então a criança pode dar outros alimentos para a girafa também. Então, assim, são coisas que a criança pode imaginar. E o tema da Semana Mundial do Brincar tem muito a ver com isso, né? Com a questão da imaginação. Então, acho que é super pertinente a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Você trouxe, Lu, materiais para mostrar? Ai, tá aí a girafa. Essa girafa eu achei uma... Gente, esse livro é grande. No vídeo não parecia ser tão grande. Olha que demais, gente. Todo feito em feltro, né? Motor e autonomia. Depois, quando eu vou botar meus botões, quando eu posso me cuidar sozinho, né? Começar a incentivar a criança a seu autocuidado. Mostra pra gente como é que tira ali as folhinhas, que não deu pra ver direito. Ou eu que não... Elas são folhinhas que desencaixam, né, com botões. São 2 tipos de botões diferentes, né? E elas têm tons diferentes, tem, né? Um lado escuro, um lado claro. Que legal. Que bacana. Que legal, Lu. Lu, tu tem bastante trabalho também de alinhavo, né? Sim, o alinhavo é um brinquedo muito bacana, porque ele tem essa coisa do tato, né, que está segurando, eles têm que botar pressão na mão, a coordenação motora de passar o cordão por entre os furinhos. Então, e os pequenos gostam também. A partir de 2 aninhos eu tenho tido bastante interesse pelo alinhavo, por mais que seja difícil. É bem difícil para a criança pequena. Desculpa, tá muito barulhento aqui? Tem barulhinho, mas não tem problema. Não tem problema, a gente super entende. Ok. Então, o alinhavo é um brinquedo que traz vários dos benefícios que a gente encontra e que está explorando todos esses sentidos, né? Que é como a criança começa a descobrir o mundo, a entender a si mesma, a entender seu corpo, entender o mundo através dos sentidos, né? Das sensações. E então, vamos lá, as famílias que estão em casa, como que elas podem fazer um alinhavo em casa? Eu tenho uma dica aqui.
Meus filhos Vamos começar a falar nas dicas práticas. Olha só. Alinhados. Aqui eu peguei... Mostra o teu. Ah, tu fez também alinhava assim. Olha só. De marmita, ó. Hoje, como tinha live, eu peguei uma marmita da sessão de emergência aqui do congelador, a tampa virou alinhavo. Ah, que legal. Olha só, o meu já é uma coisa mais não muito saudável, tá? É uma tampa de uma caixa de pizza. Mas vamos mostrar desse lado aqui. Na verdade, assim, a ideia é trazer sugestões, né? Práticas aí para vocês desenvolver em casa, ou se tivermos professores nos assistindo, desenvolver como proposta para que as famílias façam em casa. E aí eu aproveito para trazer assim a questão das telas, né, Lu, que a gente até comentou que iríamos frisar na live. Enquanto isso, vamos alinhavando, né? Não alinhavar. A gente fica com vontade, né? Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, né, Lu, é bem importante a gente falar isso, que a gente está vivendo num momento aí de pandemia onde as crianças estão sendo muito expostas a telas, né? E aí eu falei aí da questão das aulas online. Na verdade, a gente sabe que quando se fala de crianças bem pequenas, não é nem expor a criança em frente a uma aula, porque isso não faz sentido, né? As professoras muito mais se comunicam com a família, orientando a família como conduzir uma atividade. E aí a gente frisa aí a questão do cuidado da família em relação a essa exposição da criança em frente às telas. A Organização Mundial da Saúde, ela orienta, não é nenhuma lei, nem algo assim, que é proibido você expor, mas é uma orientação, e é uma orientação com base, né, em estudos, em evidências, enfim, também daria aí mais uma live para a gente conversar sobre esse tema, mas que crianças abaixo de 2 anos, elas não devem ser expostas à tela, né? Sim. Então, como estamos todos em casa, vamos trazer atividades diferentes para a criança, vamos permitir que a nossa casa seja um ambiente brincante, para que a criança não fique exposta nas telas e não cause aí danos futuros. Não é algo que vai acontecer assim, vou deixar minha criança hoje o dia inteiro na frente da televisão, do celular, e amanhã ela vai estar com problema. Não é isso. São danos futuros, né? Então, além da questão do sono, outras coisas que daí sim atrapalham já no dia, né? No momento. Linguagem, a questão do desenvolvimento todo da criança, né? Se a gente pegar o documento que está disponível lá no site da Organização Mundial da Saúde em relação a isso, se eu não me engano, ele tem 12 ou 13 páginas onde está tudo bem explicadinho os motivos, né, pelo qual essa orientação acontece. Crianças de 2 a 5 anos, a orientação é que ela fique exposta no máximo 1 hora por dia, né? E acima de 6 anos, no máximo, de 6 a 10, no máximo 2 horas por dia. Então, é mais um alerta, nosso tema não é sobre telas, nosso assunto, mas é muito importante, né, claro, quando a gente fala desses estímulos, o porquê que a gente está trazendo essas ideias, né? Porque a gente se preocupa muito com esse momento atual, e a gente sabe que as famílias, cada uma tem o seu... muitas famílias aí em home office, tendo que adequar a sua agenda, a sua rotina, nunca passaram tanto tempo juntos, né? Então, enfim, é tudo novo. Mas por isso que a gente está com essa ideia assim, de trazer ideias diferentes, né? Para que vocês possam fazer em casa, com materiais que tem em casa. Essa ideia do alinhavo, gente, eu acho fantástica. Porque, assim, eu fiz os furinhos aqui, né? A Lu fez estrela, achei legal, foi mais criativa, olha que linda. E aí a criança... Oi? Uma caixa, só corta em 2 pedaços, só. Então. E aí a criança... É um brinquedo, gente, porque quando termina, tira, faz de novo, faz diferente. A gente tá fazendo aqui, né? Eu tô fazendo aqui um por cima, um por baixo, mas a criança pode fazer diferente, pode transpassar aqui, por cima... Ela vai encontrar N alternativas de brincar com esse brinquedo. Você varia os cordões e a dificuldade ela diminui ou aumenta.
Então, você pode pegar uma fita de cetim, um cadarço, cadarço pega um cadarço, uma fita de cetim, um fio, qualquer outro tipo de fio. Agora não me vem na cabeça. Mas a grossura... Um barbante, uma linha, né? Vai dificultar ou facilitar o alinhavar. Então, você cria Bacana. diferentes com o mesmo brinquedo. E olha só que dica legal. aí você está falando dos Isso reflexos. É bem bacana, Lu. Porque toda essa estimulação sensorial na primeira infância, a gente vai ver os reflexos no futuro também. Isso tem impacto no desenvolvimento da criança, que vai se refletir lá para frente. Os estímulos sensoriais são muito importantes. E as telas participam nisso, né? Luz constante, brilho, aquele som alto. Isso tudo, né, vai afetar. Não tem como não afetar o nosso desenvolvimento. E hoje o que a gente vê né, enfim, em função de todo esse contexto, cada vez menos as crianças têm a possibilidade do tato, né? Do sentir, do tocar. A gente sabe aí que as crianças pequenas, muito por essa questão do tato, tudo que elas encostam, elas já colocam na boca, né? Tem a fase oral aí, bem pequenininhos, onde eles estão descobrindo. E aí, quando a gente fala de uma tela, a gente limita a criança a tudo isso, né? Então, por isso a importância deles estarem em contato com materiais diferentes, com possibilidades diferentes. Enfim, como a Lu falou, isso vai refletir lá na frente, vai refletir na hora que a criança for aprender a ler, a escrever, enfim, a própria coordenação motora da criança, né? São N fatores aí que às vezes a gente não está percebendo no momento. Então, a gente acha mais cômodo deixar a criança, às vezes, na frente de uma TV, de uma tela, ou sentadinha ali num cantinho, fazendo algo sem muita bagunça. Então, acho que a nossa primeira dica, né, Lu, que a gente falou aí que eu falei aí no início, mas é a gente deixar a nossa casa de uma forma brincante, né? Deixar o espaço organizado para que a criança consiga brincar, consiga explorar, consiga ter acesso às coisas. A gente fala às vezes muito da questão da criança ter autonomia, mas aí quando a criança quer pegar alguma coisa na cozinha, ela não tem acesso, ela não alcança. Então, assim, a gente organizar a casa num modelo que a criança tenha essa autonomia, que ela consiga ter acesso às coisas, isso. E deixar, a gente, permitir. Eu até vou mostrar aqui, ó. Eu sou mãe também, né? Meu filho tem 9 anos, o Pedro Henrique. E aqui atrás de mim tem vários desenhos dele. Virou meu cantinho aqui virou uma exposição das obras de arte dele. E sim, se entrar aqui na minha casa, onde em cada cantinho tem um brinquedo, tem algo que ele fez, que a gente coloca para enfeitar. Tem enfeite de rolinho de papel higiênico, tem enfeite de argila, tem enfeite de bolinha de isopor. Permitir, né? Porque se a gente quer que a criança se desenvolva, quer que a criança tenha essas habilidades, enfim, que ela construa, que ela crie, que ela seja... Isso são habilidades que lá na frente, quando a criança for trabalhar, né, ela vai precisar ter. E aí, cabe a nós, desde o início, desenvolver. E como esse é um momento que a gente está muito em casa com as crianças, está sob responsabilidade, sim, dos pais, né, fazer isso. Por isso que a gente está aqui para dar uma mão para vocês. Vamos lá, Lu, mais alguma dica? Eu tenho mais uma aqui que eu separei. Eu separei uma dica, Lu. Eu separei uma dica enquanto tu vai pegando aí, de um quebra-cabeça, né? Eu acho muito legal também essa proposta, assim, porque você pode pegar uma revista, um desenho que a criança goste e montar um quebra-cabeça. Aqui eu montei um quebra-cabeça bem facinho com 3 peças, né? Mas aí a gente pode ir aumentando conforme a idade da criança, enfim, né? Não vou conseguir montar aqui porque... Mas é um quebra-cabeça de um personagemzinho aqui, com 3 peças para a criança montar. Então, quando é algo também construído pela criança, eles dão um valor maior, né? Porque eles ajudaram na construção. Então, aqui é um quebra-cabeça de um desenho de uma revista, né? Colei num papel um pouquinho mais grosso e montamos o quebra-cabeça. Conforme a idade da criança, pode cortar mais peças, enfim. Menor, maior, né? Formatos diferentes. Isso. Essa ideia do quebra-cabeça eu já usei na prática uma vez, antes de ter filhos.
eu fiz uma viagem e tinha um encontro de famílias, amigos, nem lembro o que era, mas eram adultos. E não havia brinquedos, e havia uma criança muito entediada, muito, estava brincando com uma brincadeira. Aí eu pera que eu vou te ajudar. Fui na despensa, tinha um lixo reciclável, peguei jornal, a gente procurou as figurinhas, cortamos e montamos vários quebra-cabeças. Ela ficou bem distraída, bem contente, rindo, né, se divertindo, com quebra-cabeça feito na hora. Não tinha nem colei em papel nenhum, só recortei mesmo e a gente montou daquele jeito. Ai, que legal. Isso é bem bacana mesmo, e é rápido de fazer. E a diversão dura um tempo bem maior do que o tempo de confecção. Né? Sim. Porque, assim, tudo que a criança pode construir e desconstruir, né? E aí, o exemplo do alinhavo, o exemplo do quebra-cabeça, a criança constrói e desconstrói. Então, ela acaba vendo muito mais significado nisso, né? Quando a gente dá um brinquedo, e aí eu trago o exemplo, assim, que é clássico, né? Porque aconteceu, na verdade, o fato de uma criança ganhar um avião caro, com controle remoto, e a pessoa que deu depois ficou super frustrada, porque em uma semana a criança já não queria mais saber do avião, e aí a pessoa dizia, poxa vida, e agora, né? Eu dei um avião que custou super caro, fui lá na loja mais cara, e comprei porque era algo que a criança até queria, porque ela viu, achou bonito, né? Mas ela perdeu o interesse com muita facilidade. E aí, por que isso? Porque ela acabou, ela explorou tudo que ela podia explorar, né? Ela viu que se ela apertar, o controle tinha 2, 3 botões lá. Se apertava um, ia para frente, se apertava o outro, ia para trás. Se apertava o terceiro, fazia um barulho. E aí, pronto, a criança brincou com aquilo por um tempo e aí não tinha mais o que fazer. Não tinha outra opção, né? E aí eu lembro que a resposta que eu dei para essa pessoa na época foi a seguinte: deixa a criança destruir, então. Porque aí, se ela desmontar, ela vai poder ter a opção de encontrar uma nova possibilidade de brincar. Claro que foi numa brincadeira, porque era algo caro e ela não ia permitir isso. Mas, enfim, assim, é só um exemplo que eu gosto de trazer, porque muitas vezes a gente se preocupa com isso, né, Lu? E aí vou voltar nos teus brinquedos, que é uma possibilidade de presente, né, que cria várias possibilidades. É uma coisa que a criança pode construir, desconstruir, interagir. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre os teus materiais e eu lembro que você me falou, tem livro aqui que eu fiz para os meus filhos há 2 anos atrás e eles ainda brincam, mas com possibilidades diferentes, né? Então, eles cresceram, a interpretação diferente agora, mas continuam brincando, só que fazem outras histórias, né? Invenções, misturam de maneira diferente, mas o livro tá ali, já tem 2 anos e eles continuam brincando. Foi o primeiro brinquedo que eles pegaram na quarentena, né? Quando fechou. Ai, que legal. Deles. Que legal. Não tem necessidade de mudar e colocar mais desafios, mas eles continuam brincando. Que legal. Olha só, eu tô olhando aqui porque às vezes a gente começa a conversar e acaba se passando em responder o pessoal. Então, a Dani, ela colocou que a parte da construção do brinquedo, acho que foi a hora que a gente estava falando do quebra-cabeça, também é legal. E sim, é um momento que a confecção é divertida também, né? Que eles adoram. E sim, na verdade, tudo que a criança participa da produção, para ela, acaba sendo mais interessante, mais significativa, né? Ela vê mais valor naquilo. Então, sim, deixar a criança participar, a gente vai fazer aqui o alinhavo, escolher com a criança um formato para recortar, fazer a criança participar disso, porque vai ser algo com muito mais sentido para ela do que você pegar, ir lá fazer e chegar para ela e dar para ela e dizer, e o pior, dizer assim, faz isso agora. Não é assim, gente. Pode ser que ela não queira fazer isso agora no momento que a gente está propondo. Então, tudo isso a gente tem que primeiro ter uma sensibilidade, né, na hora da produção, de envolver a criança junto para que ela se sinta responsável e pertencente a esse brinquedo pertencente a ela. E aí, enfim, é algo, a questão também da gente impor, né? Que nem eu falei, chega e impor para a criança, agora é hora de você fazer isso. Não é assim que funciona.
E é isso que a gente tem visto, Lu, agora abrindo um parênteses também, muito na questão das atividades escolares, né? A família também tem que ter muito feeling aí nessa questão para não magoar a criança, não deixar, daqui a pouco a gente não causar aí problemas emocionais nas nossas crianças. Porque a gente não pode chegar assim, dizer, olha aqui, vem, agora senta aqui, vamos ouvir aqui a aula, agora vamos fazer isso aqui, tem que fazer agora, a gente tem que respeitar o tempo da criança, a gente tem que combinar com a criança a hora, tem que ser algo em consenso, não pode ser nada imposto para a criança. O brincar, ele também não pode ser imposto. A vida da criança é brincar, a criança acorda brincando e vai dormir brincando, ela escova o dente brincando, ela toma banho brincando, ela faz tudo brincando. Mas em alguns momentos ela pode não estar com aquele interesse, né? E a gente tem que respeitar isso. Não significa largar ela e deixar ela fazer o que ela quer o tempo todo, mas a gente tem que ter esse jogo de cintura aí para não causar um problema maior, porque aí é o que vem acontecendo em muitas famílias que a gente vem vendo, né? O estresse, a birra, enfim, outras coisas que estão surgindo em função dessa pressão toda que vem acontecendo, né? Essa mudança. Pode falar, Lu. Da escola, da mudança da escola para casa é complicado. Aqui a adaptação foi complicadinha também, mas agora já encontramos o nosso equilíbrio. Sim. E estamos de férias no momento, estamos com atividade. Que legal. Olha só, a gente tem aqui a Berenice que colocou que tem que ser prazeroso qualquer momento, aprender com motivação. É isso aí, Berê. É importantíssimo, né? A gente fala muito sobre isso e não tem como ser diferente. A criança, ela aprende quando ela se sente motivada. Então, a gente faz isso muito dentro do ambiente escolar, as professoras são mestres nisso, né? Em motivar a criança, em inspirar a criança. E isso agora a gente precisa passar para as famílias que estão aí com as crianças em casa, para que todos nós consigamos atingir, passar por esse momento, atingir o nosso objetivo e passar por esse momento da melhor forma possível, né? Sim. E aí, Lu, o que mais que tu trouxe aí pra gente? Eu escolhi algumas atividades pensando um pouco no tato também, porque eu estava lendo e descobri que o tato ele anda sendo pouco incentivado. As pessoas trabalham, quando está em casa, trabalham mais com a criança, um estímulo visual e auditivo, e esquecem dos outros, o tato, a gustação, o olfativo. Né? E tem brincadeiras bem divertidas para fazer com esses três sentidos que são pouco estimulados. E tem coisas que nem parecem brincadeiras, mas que na verdade ensinam muito e expõem a criança a vários estímulos olfativo, tátil, de coordenação motora. Por exemplo, ajudar a criança, pedir ajuda da criança para catar feijão. Catar feijão é uma atividade bem legal, porque ele faz o movimento de pinça, o movimento de coordenar os grãozinhos para dentro do pratinho, né, da tigela. Os menores. Lu, só um pouquinho, eu tirei o meu fone aqui, desculpa te cortar. Eu tirei aqui porque eu achei que era o fone, mas tá dando um barulho assim quando você tá falando. Eu não sei se é. A obra, estou com máquinas, eu vou fechar a porta. Desculpa, acho que é um pouco escuro, mas é que tem uma obra de um prédio aqui do lado. Será que melhorou o som? Tá, mas é quando você tá falando que tá vindo um zunido, assim. Ó, é quando... Oi? Testando. Até se o pessoal puder colaborar com a gente aí, se esse zunido só tá aqui comigo ou se tá aparecendo aí para vocês. Senão, se tá tudo ok, a gente segue sem problema. Desculpa te atrapalhar, Lu, é que tu tava trazendo um modelo bem bacana aí. Eu vou falar um pouco, então, para fazer o teste do zunido. Se alguém puder nos falar se tá dando esse barulho para vocês, ou se é só para mim. Eu vou mostrando a brincadeira, então... ali o pessoal botou que tá dando barulho, tá bem forte. Quando fala, Lu, dá um barulho bem forte. Tá com zunido direto, Ai, que será? Quando a Lu fala.
Quer sair e tentar entrar de novo, Lu, talvez? Tá bom. Será que o microfone não tá no máximo? O pessoal olhar. deu aqui a opinião. Fiquem aí que a gente já vai resolver. Coisas que só o ao vivo nos permite acontecer, não tem problema. Eu acho que tá muito alto, né? Não? Melhorou ou não? Ah, melhorou. Melhorou, Tá. para mim melhorou. Se o pessoal Diminuiu puder dar ou- o retorno. Dá pra Para falar mim assim? sumiu o sonido aqui. Tá. Eu até vou botar meu fone de novo. Eu tirei porque estava forte no meu ouvido. Ai, tinha antes. Eu já teria arrumado. Não, é porque tu tava no meio da fala, daí eu não quis te cortar. Pode dar o teu exemplo aí, Lu. Que Cris, eu tava adorando, aqui tava. falaram para colocar o fone, mas o fone está lá embaixo, aí vai atrasar muito ir buscar o fone. Não, mas agora eu acho que deu, Lu. Então eu vou abrir a porta de novo, tá? Tá muito escuro. Isso, vai lá. Mostra pra gente aí que eu tava amando ver essa ideia e é uma ideia que eu adoro também. Melhorou. Porque, às vezes, Beleza, pensa, pessoal. Obrigada. Trabalho, eu sou tão cansada, tenho as aulas, eu não consigo pensar num brinquedo, uma brincadeira para fazer agora. Mas vai fazer, no dia que for fazer o feijão, chama a criança, você, ó, tem uma Que espira. legal. Oi, Tainá. Oi, tudo bem? Eu juro que eu tava duvidando que ia ficar uma hora aqui, ficou a porta fechada e ninguém ia entrar. Não tem problema, né? Faz parte, né, Tainá? Tudo bem? A gente viu o tatu bem de pertinho. Ah, é? Ai, que legal. Tá? Agora é aula. Tinha um trator aqui da obra na frente. Mas então, chamar a criança para catar o feijão contigo. Ela está exercendo muita coordenação motora fina. Se você pede, né? Olha, esse feijãozinho aqui, eu acho que ele está podre. Tira ele para mim. Ele vai fazer aquele movimento de pinça. Eles pegam... Movimento de pinça. É muito importante para fortalecer essa musculatura, né? Desenvolver a musculatura. Para depois pegar um lápis e escrever direitinho. Crianças... Não pode fazer barulho, tá? Deixa eles, Lu. E aí, a outra coisa, Lu, a questão de classificar também, né? Dá para fazer classificação, já dá para trabalhar muitas. Aí eu que sou da área da matemática, já fico viajando aqui. Dá para fazer conjuntos, separar, claro, dependendo da idade da criança, mas separar, né, em conjuntos de 5 feijõezinhos aqui, mais 5 aqui, mais 5 aqui. Claro. Enfim, dá para fazer várias brincadeiras, dá para aproveitar esse momento que é necessário, né, escolher o feijão para envolver a criança numa brincadeira que ela vai aprender muito e ela vai ter a sensação também que de fato vai estar ajudando, que é algo que as crianças gostam bastante também, né, de ajudar. Eu aqui em casa, pelo menos... Que se tem um irmão menor, você faz essa palhinha também, né? Coloca para escutar, põe numa embalagem bem fechadinha, para ter a sensação do som, deixar a mãozinha do bebê entrar dentro do potinho de feijão, né? Tem aquela sensação dos grãozinhos cobrindo a mão, isso é bem legal. Mexer. Isso. E você falou de chocalho, eu gosto muito de botar em garrafinha, né? Botar em garrafinha vários tipos de sementes diferentes. Então, em uma garrafinha coloca arroz, na outra coloca pipoca, na outra coloca feijão. E aí, ó, dá para a criança brincar. Cada uma vai fazer um som diferente, né? E aí eles vão montar uma banda, enfim, aí deixa... A gente não precisa se preocupar, nós enquanto pai e mãe, a gente não precisa se preocupar com a condução em si, e qual vai ser o rumo que a brincadeira vai tomar. Porque a criança, quando a gente larga o elemento na mão da criança e deixa a criança livre para que ela construa a sua brincadeira, ela vai encontrar 1000 possibilidades, né? Então, a gente não precisa necessariamente pegar um material que a gente construiu e dizer, olha, agora você faz isso com ele. Não, dá para a criança e deixa ela ver o que ela vai fazer, né? Não precisa ter um roteiro. Porque o que eu percebo também muito das famílias, tenho recebido muito essa questão que as pessoas dizem assim, mas eu não sou criativa. Eu ouço muita mãe me falar isso assim, mas eu não sou criativa, né? O que eu vou fazer? Eu não sei criar, eu não sei inventar
brincadeiras. Então, assim, possibilita a criança ter contato com os materiais e deixa que a criança crie. A criança já nasce criativa. A gente Sim. que vai depois, com o tempo, podando isso, né? E por isso que no resultado, aí tem muitos adultos que se consideram não criativos. Mas, enfim, o nosso papel é disponibilizar, né? E dentro de casa, a gente tem muitos materiais ricos. Eu vou falar de novo do meu amigo rolinho de papel higiênico, né? O grampinho, ali o movimento de pinça. Com esse grampinho... Se o varal é muito alto, que nem eu fiz aqui em casa, o varal é alto, pega os desenhos deles, eu fiz um varalzinho dentro de casa, agora eu dei uns grampos, agora todo o desenho pendura no varal. Aí já vai ter movimento de pinça com o E aí, Lu, assim, ó, vamos pendurar roupa, né? Que é uma tarefa que todas nós, né? Todo mundo que tá em casa tem que fazer. Leva a criança junto e vamos selecionar. Se a criança não consegue, aí né, a gente está falando do grampinho em si, do movimento, mas se a criança não consegue chegar no grampinho, pede para a criança ajudar a selecionar as roupas, é outra atividade. Então agora a gente vai estender todas as roupas da mamãe. Ajuda a pegar todas as da mamãe aí no meio. Agora a gente vai pegar todas as suas, agora todas do papai, agora todas do irmãozinho. Enfim, faz essa seleção por pessoas. Depois dá para fazer outro dia outra seleção. Agora a gente vai estender todas as roupas vermelhas, agora todas as roupas azuis, agora todas as amarelas, enfim. E aí, claro que a criança ajudar a estender, a pendurar, faz todo um sentido aí para a criança desenvolver essa questão do movimento de pinça. Mas dá para trabalhar outras coisas também junto nessa atividade, né? Até quando vai cozinhar, fazer um bolo, alguma coisa, você trabalha tantas coisas ali, tanto de matemática, as sensações. Cozinhar com a criança é uma coisa que eu acho muito, muito rica. E eles gostam. Aqui tenho 2 filhos, diferentes um do outro. Benjamin ama cozinhar, Tainá não tem nem tanto. Mas ela participa e ela aproveita quando ela participa das atividades de culinária de casa. Mas se não quer, também não participa, né? Benjamin vem. O Benjamin é meu companheiro. Sim. É legal porque, assim, no dia a dia, na rotina de casa, a gente consegue colocar esse tipo de atividade para a criança, né? Outra coisa bacana é a seleção de pares de meia, né? É uma coisa super legal que dá para misturar todos os pares de meia, mistura o par de meia de todo mundo da família. E aí, gente, além da criança separar, encontrar os pares, é a primeira possibilidade de brincadeira com os pares, né? Encontrar qual é o par de qual. Depois, a gente pode fazer uma seleção, quantos pares tem de cada membro da família, também é bacana, porque a criança também está aprendendo as questões, já aí as noções matemáticas de quantidade, agrupamento, conjunto. Depois ainda, a gente pode ensinar a criança a fazer o rolinho da meia, né? Porque aí ela vai fazer o rolinho da meia. E antes de fazer o rolinho, dá pra gente ver qual que é mais grossa, qual que é mais fina, qual que é maior, qual que é menor, né? Aí, ok, vamos fazer o rolinho da meia. Gente, ensinar a criança a fazer rolinho de meia é super legal. Tem criança que tem 10 anos e não sabe fazer rolinho de meia, né? Então, ensinar a criança a fazer o rolinho da meia já é uma atividade que ela vai desenvolver aí a coordenação motora, a habilidade. Faz o rolinho. Depois que fez o rolinho, a gente pode ver qual bola ficou maior, qual bola ficou menor, né? Ordenar por tamanhos, ordenar da menor para maior ou da maior para menor. São todas brincadeiras super legais que dá para fazer no processo de guardar meia, que é outra coisa que todo mundo, quando lava a meia, precisa guardar as meias depois. Então, envolve a criança junto nessa atividade. Dá também para a gente já aproveitar as bolinhas de meia, pegar uma caixa, um balde, uma bacia e fazer lançamento das bolinhas, ver quem acerta mais. Tudo isso antes de guardar as meias, né? Então também é uma atividade super bacana que dá para a criança. E aí depois a criança vai achar outras coisas para fazer com as bolinhas de meia. Ela pode fazer um boliche, ela pode pegar os bonecos, né? Bonecas, personagens, botar empilhado, botar na frente e lançar para derrubar, fazer um jogo. A criança vai construir, quando você começa a dar essas possibilidades, 1000 coisas.
E quando você vê, a criança passou uma tarde inteira brincando com rolinho de meia, com bolinha de meia, né? Com meias. Isso eu Então, falo com isso meu que é marido, legal. às vezes, desculpa, meu marido uma vez perguntou, acho que não foi no começo da quarentena, ele disse, mas se eu não colocar hoje na televisão, o que eu vou fazer? Eu disse, olha, qualquer coisa que você ofereça para eles, que inclua a sua presença, eles vão aceitar. Porque a televisão ela não oferece um desafio nem mental, nem físico suficiente para a criança. E se está o pai presente, a mãe presente, eles vão querer fazer, eles vão querer brincar junto. Nem que seja brincar de arrumar as meias, de estender a roupa, de cozinhar. Mas para eles, né, ajudar também. Sim. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui da Contato a Bebebri, que a pergunta é, e a classificação? Suas perguntas sugerem isso. Eu não compreendi a pergunta. Então, se você puder refazer, não sei, Lu. Eu não compreendi. Eu não consegui compreender. Se você puder refazer a pergunta, porque eu não compreendi. A Valdete perguntou aqui em relação a rolinho de papel higiênico. Valdete, assim, eu sou uma apaixonada por rolinho. Sabe que quando eu vou comprar papel higiênico, eu costumo olhar pelo rolinho, né? Porque tem uns rolinhos, esse aqui é um deles, ó, que vem amassado, assim, né? Que vem os papéis higiênicos tudo embolotado. E aí atrapalha, né? Dependendo do que a gente quer fazer, não dá, né, para usar o rolinho porque ele já tá amassado. Então, eu gosto de classificar os papéis higiênicos quando eu compro pelo rolinho, né? Então, eu vou lá na prateleira do supermercado e escolho aqueles que estão mais ajeitadinhos. Tem um que eu gosto, agora eles estão ali numa embalagem, não estão aqui comigo na minha mão. Que eles são até de outra cor por dentro, são azul, assim, então também e ele é bem resistente. Mas enfim, mais firme pra gente poder brincar. Com o rolinho, dá para se fazer 1000 coisas, né? Ela tá pedindo sugestões. Não sei qual idade que você quer a sugestão. Como é que é o nome dela aqui? Aqui em casa... a Valdete, mas... Opa. Eu tenho a criança de 6 e de 3 anos, né? Que são idades bem diferentes. A Tainá tá fazendo coleção de rolinhos, em cada um ela desenha um boneco diferente. Ela tá com um monte de bonecos. Eu ia falar. Teatrinhos, às vezes ela brinca de professora e põe os aluninhos, né? O rolinho professor é os rolinhos aluninhos, e brinca de dar aula. Benjamin pega os rolinhos e pinta de qualquer jeito e brinca. Aí faz o que ele quiser com o rolinho. Uma hora é luneta, outra hora é roda. Isso. A primeira coisa é deixar livre, né? Então a criança vai, de fato, que nem a Lu falou, construir aí um personagem, vai construir um carrinho, vai, enfim, fazer 1000 coisas conforme o interesse dela. Outra coisa legal, e aí tem gente já perguntando para bebê de 1 ano e pouco, é a gente fazer no rolinho furos, né? Fazer furos assim e pegar, eu não gosto de desacanudo, né, pela questão ambiental, mas a gente pode pegar um palitinho de churrasquinho, uma caneta, um lápis de cor, tá? Um lápis de cor acho que é mais adequado, porque não tem problema da criança se machucar, e passar. O objetivo é a criança entrar nesse furinho e sair no furinho aqui. Não tem nenhum furado aqui para mostrar, mas ela perfurar, a gente vai fazer vários furos dos 2 lados, e a criança tem que entrar nesse e sair, né? Então é uma brincadeira super legal com o rolinho de papel higiênico também. Outra que eu separei aqui, que agora eu já até desmontei aqui, mas deixa eu montar aqui de novo para mostrar para vocês, é a gente encaixar os rolinhos assim. Deixa eu ver se dá para ver aqui. É que eu fui pegando os rolinhos daqui e desmontei. Mas é a gente pegar uma caixa de ovo. Dá para ver? Uhum. Pegar uma caixa de ovo, deixar os rolinhos assim em pé, encaixadinhos, com tampinhas, né? E aí a atividade é a criança colocar as tampinhas dentro dos rolinhos, né? E aí, enfim, eles vão brincar de diferentes maneiras, dá para classificar também, pegar tampinhas de cores diferentes, e num vai tampinha vermelha, no outro vai tampinha amarela, no outro vai tampinha azul, ou por formatos, enfim, dá para pegar outras coisas além de tampinha,
mas como que eu vou ter 50 tampinhas, 20 tampinhas em casa para brincar? Dá para pegar pecinha de Lego, dá para pegar outros elementos, dá para pegar grãos, né? Feijão, milho, enfim, né? Lembrando, gente, que sempre a criança pequena precisa de uma supervisão para brincar, né? Então, quando a gente fala assim, dá feijão para uma criança de 2 anos brincar, não é para largar a criança sozinha brincando com feijão. Sempre nessa idade, 1 ano e meio, 2, a criança precisa de alguém junto, olhando, supervisionando, né? Principalmente quando a gente fala assim de questões de materiais pequenos, que a criança pode se machucar, né? Botar na boca, botar na orelha, botar no nariz, enfim. O sensorial, ele deve ser oferecido com segurança, né? Uhum. A Valdete falou aqui que o filho dela... Mesmo brincando, cuidado com segurança. Sempre, sempre com cuidado. Que o filho dela tem 4 anos. Então, Valdete, assim, rolinho de papel higiênico para 4 anos, se você entregar os rolinhos de papel higiênico para a criança, se tiver aí uma tinta, uma canetinha, dá a possibilidade dele talvez recortar ou alguém auxiliar ele no recorte, ele vai criar inúmeras coisas, né? O meu filho, outro dia, meu filho já tem 9 anos, mas eu incentivo muito desde pequeno ele brincar com coisas, com esse tipo de material que a gente chama de brinquedos desconstruídos, né? E outro dia ele ficou um tempão empilhando rolinho, fazendo um castelo com rolinho, aí até aquela brincadeira de tipo dominó, né? Coloca um do lado do outro, depois derruba e aí vão todos caindo na sequência. Então, assim, eles criam inúmeras possibilidades de brincar. O importante é a gente disponibilizar. E aí eu já trago um exemplo que eu acho que eu já trouxe em todas as lives aqui, mas eu gosto muito, a gente juntar, eu não trouxe aqui agora para mostrar, mas a gente juntar elementos diferentes e disponibilizar para a criança. Então, um dia, cria lá um baú, dá um nome para uma caixa da diversão, a caixa da brincadeira, o baú da brincadeira, a bacia da brincadeira, a bandeja, alguma coisa assim. E lá dentro, diariamente, disponibiliza para a criança elementos diferentes. Então, um dia coloca rolinhos, mistura com alguns brinquedos que a criança tem em casa, pega alguns elementos que você também tem em casa, que às vezes a criança tem vontade de brincar, um enfeitezinho da casa, um chaveirinho, coloca tudo junto e dá para a criança brincar. Vocês vão ver que vai nascer aí inúmeras possibilidades de brincar e que a gente não precisa, repito, se preocupar de fato com o final dessa brincadeira, porque a criança vai construir algo assim. O meu filho, normalmente, ele constrói, agora essa possibilidade do baú, a gente já não faz mais tão diariamente, porque ele já está maior, já tem 9 anos, então os desejos dele já mudaram um pouco. Mas nesse momento aí da primeira infância, quando eu propunha isso diariamente para ele, normalmente a construção era muito diferente do que eu imaginava que iria acontecer. Então, eu imaginava que ia acontecer uma coisa e no final era outra totalmente diferente, né? Então, isso é muito legal também, a gente abrir essa possibilidade, abrir esse leque para a criança, né? Vamos ver o que mais aqui que a gente tem de comentários. A mesma caixa pode fazer para criança pequena, né? Para o bebê, você coloca algodão, coloca lixa, papel, e ele vai sentindo as sensações diferentes, né, de cada elemento. Uhum. A Dani deu a sugestão de montar túneis para os carrinhos. Super legal, super bacana. Como eu falei, assim, é muito da idade, do gosto da criança. O rolinho, a gente pode também cortar ele, né? Abrir ele, fazer. Isso aqui dá para fazer até pecinhas, assim. Eu gosto de fazer, porque já fica recortado, né? Fazer jogo da memória com rolinho. Então a gente pode cortar aqui, já tá feita as 2 pecinhas, né? E aí faz um desenho ou igual ou a matemática. Então vamos fazer um número e no outro a quantidade, né? E aí ou a gente faz o meu filho uma vez ele montou um quebra-cabeça onde ele desenhou numa peça, quebra-cabeça não, um jogo da memória, onde numa peça ele montou a metade do desenho e na outra ele montou a outra metade. E aí era de se encaixar. Gente,
Nossa, e passamos no horário, Lu. 19 segundos para terminar. Muito obrigada, Lu, pela sua presença. Pessoal, quem tiver dúvidas, me chama no direct, a gente volta a conversar. Quinta-feira eu tenho mais uma live onde eu vou fazer uma contação de história. Lu, obrigada.